Olá e seja muito bem-vinda a Mulheres que Fazem Dinheiro. Meu nome é Dri Barbosa e tenho mais de 10 anos de experiência em inovação e empreendedorismo. Eu sou empreendedora, investidora anjo, mentora e conselheira de empresas de alto crescimento. Para mim, liderança, inovação e dados são fundamentais para mudar nossas histórias. O projeto Mulheres que Fazem Dinheiro dá voz a mulheres pouco conhecidas do público, mas que são extraordinárias nos mercados em que atuam. Espero que você aproveite e se sinta inspirada por essas histórias de sucesso. A mulher que faz dinheiro de hoje é Camila Santos. Ela é mãe de 2 garotas lindas, engenheira especialista de PMO, head de negócios na B4 People Cultura Inclusiva e LinkedIn Top Voicer em diversidade, equidade e inclusão. Eu conheci a Camila quando a gente estava iniciando um projeto de diversidade, equidade e inclusão. De lá, comecei a seguir no LinkedIn e Instagram. Sim, eu sou o stalker de pessoas que despertam curiosidade. Eu criei uma grande admiração por ela. Como head de negócios na B4 People, ela lidera um time que facilita, dentro das organizações, a implantação de processos que apoiam uma cultura organizacional inclusiva, equânime e que atenda à estratégia sistêmica do negócio. Ela transforma a imaginação e a teoria de D&E em ações concretas, ou seja, ela é uma grande aliada do mundo para que cada vez mais a gente possa ter nas organizações um reflexo da nossa população. E ela mora na praia, sim, inveja. Camila Santos, bem-vinda ao Mulheres que Fazem Dinheiro. Oi, Dri, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, um oizinho pro pessoal de casa. É isso, estamos Vamos começar. aqui, vamos lá. Camila, para a gente começar, então, eu fiz uma pequena intro, porque nada melhor do que a gente contar a nossa própria história. Então, o microfone é seu. Quem é Camila Santos? Olha, difícil, né, a gente se definir. Eu acho que a gente tem muitos atributos, porque somos várias coisas, mas se eu posso falar uma coisa de Camila Santos é que eu sou uma pessoa inquieta, questionadora, assim, por natureza, então isso também me leva para vários lugares, né? Então, na minha vida, eu sou inquieta e aí me faz com que eu me lance para as coisas com muita facilidade, porque eu questiono tudo. O lugar comum onde nos colocam, para mim, não é comum às vezes, então eu quero saber sempre por quê. E se não faz sentido, aí eu vou me lançar para ver o que aquilo pode virar, né? Então, acho que se eu posso me definir em, 2 palavrinhas, inquieta e corajosa, né? De se lançar mesmo, assim, nesse sentido. Que legal. É muito bom conversar com pessoas inquietas e corajosas. Eu olhei, né? Fiz todo o roteiro, me preparei, estudei quem é essa pessoa, Camila. Obrigada aos contatinhos que me ajudaram com o roteiro. Você começou a sua carreira no financeiro, né? Sim. Quando eu te conheci, você já estava focada na agenda de diversidade, equidade e inclusão. Como que você fez essa transição? Por que você começou a trabalhar com DEI? E o que te impulsionou para fazer essa mudança? Porque não foi uma coisa do nada, né? Tem toda uma trajetória aí. Eu fiz engenharia, que é um curso majoritariamente masculino, né? Na minha sala tinham pouquíssimas mulheres. Acho que quando a gente começou tinha 4 e no final se formou só eu. Caraca! Como mulher. Socorro! Pois é. E eu tentei... Eu fiz engenharia de produção, que é uma engenharia fabril, industrial. Tentei, de várias formas, estar nesse ambiente. Uhum. Estágio, trainee, e em nenhum momento eu consegui. Sempre me foi negado, inclusive em 2 vezes que eu tentei, me foi dito porque eu era mulher. Não, Caramba! Né, não contratamos mulheres. Empresas grandes, né, enfim. E aí eu fui pro financeiro por uma mera questão de acaso, sabe? Assim, foi para onde eu consegui ir e aliar o meu estudo. Foi muito menos escolha, foi Sim. o que tinha como opção naquele momento. Você é engenheira, dá para te usar aqui, ó, no financeiro. E eu fui para esse lugar. Mas eu também sempre fiquei com aquilo muito latente. Então, eu estudava, lia, me interessava, curiosa, né? E eu ficava me perguntando, não é possível, né? Que, assim, eu fiz engenharia e não é possível que isso não é para mim. E aí eu comecei a prestar serviço, né? Trabalhei muito tempo no corporativo. E decidi empreender. Uhum. E aí eu me deparei com a Ana,
na Before People e a gente começou a trabalhar juntas. Eu muito no financeiro ainda, né, no administrativo, mas a Before People trabalha diversidade, equidade e inclusão, cultura inclusiva, né? E aí eu comecei a entrar nesse universo, mas era um universo que para mim já era natural, né? Pela minha vivência e pelo que eu estudava por hobby. E aí eu fui entrando, até que a Ana me convidou para ser consultora, e daí foi só Faz um projeto aqui, faz um projeto ali. Ai, tem um treinamento para fazer. E eu sempre curiosa, né, questionadora. Ai, deixa eu fazer esse, deixa eu construir aquele. E aí eu fui entrando quando eu vi já tava lá, assim, então foi muito orgânico. Mas eu sempre tive, né, foi uma trajetória, eu sempre estive dentro da diversidade, equidade e inclusão. Foi só questão de alguém fazer assim. Dar um empurrãozinho. Sim. Que legal. Sim. Uma das coisas que a gente gosta de fazer aqui é trazer um pouco de conceito, né? Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, primeiro que há um tempo atrás a gente falava só de diversidade e inclusão, hoje a gente fala de equidade também, Sim. né? Eu acho legal a gente, ainda mais que você é uma super expert nesse tema, você trazer o que é de uma maneira fácil para as pessoas entenderem esse conceito de diversidade, de DEI. Sim. São 3 palavrinhas, né, que por si só elas já se explicam. Diversidade é o que nós somos, equidade é promover justiça a partir de quem as pessoas são, de onde elas estão, né? E inclusão é incluí-las nos espaços. E a diversidade, equidade e inclusão, ela é um assunto que se tornou muito comum nas organizações, porque ela apoia as organizações nesse trabalho de criar culturas organizacionais mais justas para todas as pessoas, né? Então, que nem você falou, antes a gente falava só diversidade e inclusão. Sim. Mas não é só ter diversidade e incluir essa diversidade, porque a gente também precisa entender, não é nem acreditar, mas entender que as pessoas vêm de lugares diferentes e de momentos diferentes. Então, por exemplo, eu lá atrás, eu era uma mulher vinda para uma área majoritariamente masculina, né? Então, a gente precisa considerar. Isso é um ponto a se considerar, né? Sim. Eu sou uma mulher negra. E eu sou uma mulher negra que vim de situações de vulnerabilidade. Isso tudo precisa ser considerado quando a gente começa a incluir as pessoas. Então, a equidade é considerar tudo isso. Todos esses marcadores das pessoas. Legal. Incrível. A gente tá num videocast que se chama Mulheres que Fazem Dinheiro. A minha pauta é equidade de gênero, porque eu não quero ser a única na sala, eu tenho uma filha, eu quero que ela possa ser o que ela quiser, né? Sim. E graças a Deus a gente evolui. Eu já comentei aqui uma vez, se procurarem no YouTube vão achar vídeo meu falando que eu sou antifeminista. Eu gosto muito de dados, e assim... Eu me lembro de ter visto um treinamento do Google, ele era focado em produto. Sim. E ele falava sobre o conceito de o quão era importante diversidade, equidade e inclusão nas organizações para produto. E basicamente o que ele falava é o seguinte, não faz sentido a gente ter uma população que tem todos esses marcadores e o time que desenha um produto que vai para a população... é um time que é majoritariamente formado por homens brancos cis, né? E daí aquilo para mim foi, poxa, boa parte dos lugares que eu tô, os times, eles não são reflexo da população. Sim. Deveria ser um negócio lógico, né? A gente, assim, racional. Poxa, se a população é assim, por que as organizações não são assim? E daí eu tenho um artigo da Harvard Business Review que é super interessante, me pareceu super interessante, porque ele fala sobre por que as organizações hoje decidem fazer ações afirmativas. Então, ele fala do imperativo moral, que é aquele negócio de moralmente não é mais aceito pela sociedade que as empresas não façam isso. Ele fala do imperativo legal, porque tem leis que regulamentam, então é obrigatório fazer, né? E ele fala da questão do retorno financeiro, porque a gente está provando que faz sentido do ponto de vista de retorno, né? Você está nas organizações, trabalha com isso. Para você, por que as organizações estão decidindo fazer ações afirmativas? Por tudo isso que você falou. Mas assim, vamos falar a nível Brasil, né? Isso. A gente tem uma sociedade... que mais da metade, segundo o último censo do IBGE, que foi lá atrás,
mais da metade da população brasileira é composta por pessoas negras, né? Sim. Quando a gente olha para cargos de decisão, cargos, né? Estamos falando aí de C-levels, vice-presidentes e tudo mais. Quantas pessoas negras tem nessas cadeiras? Tem muitas organizações, a grande maioria tem quase nenhuma, né? Então, as ações afirmativas, elas são o meio mais rápido de se alcançar a diversidade em posições de liderança, de tomadas de decisão. E não estou falando só de pessoas negras, estou falando de mulheres também, né? Promover mulheres para cargos de tomada de decisão mesmo, né? Então, a gente vê muita contratação de estagiários, programas para estagiários, mas são cargos ainda muito operacionais, né? Analistas. E de entrada. De entrada. Então, quando a gente promove ações afirmativas, geralmente são ou para aceleração de carreira, ou para contratação direta, né? De pessoas com marcadores sociais que compõem a diversidade. E aí, quando a gente fala numa sociedade brasileira, que tem maioria, e aí a gente vai de encontro com isso que você falou, maioria de pessoas negras, e a gente olha para os cargos de tomada de decisão, não tem pessoas negras, a gente fala, temos um problema aqui, né? Uma lacuna aqui. Então, esse é o caminho mais rápido, assim. Mas é claro que para a gente promover ações afirmativas dentro de uma organização, a gente tem que ter aquele ambiente também preparado para que essas pessoas estejam e fiquem, né? Porque aí também não adianta a gente contratar, ter essas pessoas ou acelerar e a gente não ter um ambiente que inclua, que promova a equidade. Então, por isso que essa sigla, essas palavras se interligam, né? Sim. É como se não faz sentido a gente trazer uma pessoa com um marcador para dentro da organização e a gente ter um ambiente que é hostil. Exatamente. Um ambiente que faz piadinhas homofóbicas, piadinhas que é ok fazer piadinhas preconceituosas, né? Assim, é um exemplo. São casos muito simples, Exato. né? Mas, assim, muito corriqueiros. Por exemplo, nós abrimos vagas afirmativas para pessoas em situação socioeconômica de vulnerabilidade, mas aí todo mundo almoça naquele restaurante mais caro. Que custa e aquela pessoa R$60, não pode, né? Então, isso já é um ambiente que é hostil àquela pessoa. É muito corriqueiro, né? Uma coisa muito simples, que às vezes até foge um pouco, né? Do lugar do trabalho, né? Ou a gente fazer happy hour naquele bar mais caro, que que nem todo mundo vai poder, ou num horário que, eu preciso buscar meu filho na escola e não inclui... Então, assim, são coisas muito sutis, sabe? Sim. Você trouxe um conceito aqui que acho que pra gente talvez seja comum, que é marcador social. Acho que é legal a gente compartilhar com as pessoas também o que quer dizer marcador social. Tá. Marcador na marcador, real, não é nem tudo social. Não, marcador na verdade é tudo que nós somos, né? Mas quando a gente fala desses marcadores sociais, a gente tá falando do gênero, né? Então, como eu me entendo, mulher, homem, ou a gênero, né? São vários gêneros, orientação, etnia, raça, então pessoa negra, pessoa branca. Então, esses marcadores, pessoa com deficiência, são marcadores que eu não tenho só um, né? Ninguém tem só um, nós somos pessoas plurais. Então, quando a gente vai adicionando um marcador social, principalmente esses marcadores sociais que a gente chama de menorizados, né? Vai ficando cada vez mais difícil, complexo, assim, da gente trabalhar. Mas a gente também precisa entender que a sociedade brasileira é isso daí, né? É toda essa mistura de marcadores. Sim, incrível. Eu queria te perguntar agora, porque você já fez muitos projetos, atendendo muitas organizações aqui no Brasil, junto com a Be4 People. Qual projeto que você sente mais orgulho de ter feito, que você conseguiu sentir impacto e por quê? Todos eles têm um lugar especial, né? No nosso coração, assim. Quando a gente é gerente de projetos, todo projeto é um projeto, independente de qual seja. Mas um que... Vou falar de dois, pode? Tá bom, claro. Um que eu gosto muito, amo, foi o primeiro projeto de ação afirmativa que a gente fez, foi o programa de trainees da Bayer, que a gente promoveu 19 vagas especificamente para trainees negros. Legal. Né?
E aí foi 1 ano e meio de trabalho, recrutamento, e aí preparar aquelas pessoas, desenvolver, né, num programa de trainees, e os 19 foram efetivados para posições de liderança. Que Então, incrível. assim, quando a gente viu eles formadinhos, ai, gente, a gente chorou, a gente riu, a gente festejou, a gente comemorou, porque só quem viveu sabe, assim. Sim. E aí depois esse programa abriu novas 33 vagas, porque aí outros líderes Uou! levantaram a mão e falaram: Quiseram. eu quero um trainee também para minha área, áreas que nunca abriram, Aham. sabe? Posições para trainees, de repente abriram. Então, E o exemplo contagia, né? sim. Contamina, eu E muito diria. legal hoje também a gente ver esses trainees dentro da companhia, porque a gente tá fazendo a 2ª edição, a gente Aham. tem outros programas lá na Bayer. Então, ver esses trainees lá dentro sendo líderes, né? Liderando. Então, falando, ai, gente, olha aí, É incrível. sabe? E o outro é um que a gente ainda tá rodando, tá finalizando, é o Leading by Existing, e aí ele é uma aceleração de carreira Tá. para profissionais, também dentro da Bayer. Ele é para profissionais com os marcadores sociais, né? Aham. Então a gente trabalha pessoas com deficiência, mulheres e pessoas negras, acelerando, treinando habilidades, soft skills e tudo mais. Então também é um projeto que cada passo que a gente dá, eu falo, ai meu Deus. E aí quando ele finalizar, acho que eu vou chorar horrores, Eu assim. imagino. Imagina daqui 5 anos o impacto disso, né? Sim, o impacto já é visto hoje, né? Aham. Mas com o tempo, assim, e eu vejo o impacto, Odri, nas pequenas coisas. Às vezes eu vejo uma propaganda, né, do cliente, uma propaganda da Bayer, assim, eu falo, gente, Já é pensaram certo nisso? que tem dedo de alguém aí, né? Então você vê o impacto, assim, nas sutilezas mesmo. Incrível. Vou para uma questão agora que me deixa triste, eu diria. Por vezes eu fico bem esperançosa que a gente tem melhorado e avançado na pauta de DEI, né? Mas daí, sempre a gente, ups, não acredito que isso aconteceu, né? E daí a gente se lembra que a gente precisa o tempo todo estar vigilante, a gente precisa mobilizar as pessoas nessas pautas. Por exemplo, na Páscoa desse ano, aconteceu uma campanha de uma marca de chocolate que dizia: quem faz a decoração da Páscoa merece um presente de Páscoa. E tinha a imagem de uma mão branca entregando um ovo para uma mão preta. Me gera uma revolta pensar que aquilo passou por tanta gente. Teve tanta gente na cadeia, desde da pessoa que criou até as pessoas que foram aprovando aquilo, seja na agência, fora da agência, na organização, porque aquilo foi para o ar, né? O que a sociedade e organizações podem fazer para que isso não aconteça mais? Assim, se eu pudesse resumir em uma palavra, estudar, né? Tudo se resolve, é tudo muito estrutural. Então, vai se resolver quando a gente estudar e de forma intencional. Quando a gente quiser, de fato, evoluir, aprender, né? Então, tá tudo muito na nossa estrutura, né, Dri? O racismo, principalmente, ele compõe a estrutura brasileira, né? Desde que os portugueses chegaram invadindo aqui, foi na base do racismo com as pessoas indígenas e quando trouxeram as pessoas escravizadas e tudo mais. Então, assim, é uma aulinha de história, né, que a gente precisa vir aí contando. Por isso que tem, inclusive, leis incluindo isso no currículo, né, da educação básica. Mas aí, quando a gente chega adulto acreditando, né, que foi tudo muito amigável, a gente precisa, de fato, estudar. Sim. Porque também não adianta a gente acreditar que todas as pessoas negras, por exemplo, vão saber simplesmente olhar e conseguir opinar. Porque se a gente está falando que é uma coisa da estrutura da sociedade, a gente também precisa entender que nem todas as pessoas sabem, né? Não tinha pensado nisso. Então, a diversidade, ela ajuda? Com certeza. Ajuda a gente a ter diversidade. Mas também essas pessoas precisam estar letradas, minimamente letradas, né? A gente tem aí muitas pessoas negras, por exemplo, que não conseguem ainda entender coisas básicas, tipo, por que não fala moreno? Por que não é moreno, né? Mas isso é tudo um retrato bem
bem da nossa sociedade brasileira, assim, né? De todo o histórico que a gente tem até aqui. E uma história até que recente. Não uma história de muitos anos atrás. É uma história muito recente. Então, não dá pra gente exigir, né? Até pouco tempo atrás, tinham vagas... Acho que anos 60, se eu não me engano, tinham vagas escrito proibido pessoas negras, só pessoas brancas, só pessoas de boa aparência. Então, a gente tá falando de uma coisa bem recente, assim. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, estudar é uma solução básica. E acho que tem, assim, eu falei no início que você é uma pessoa aliada, né? Que tá promovendo isso. Eu fiz uma aula como aluna ouvinte na USP de Tecnologia, Sociedade e Cultura. E ela estava falando sobre a questão da evolução. A aula falava sobre os momentos de evolução da história, né? E eu me lembro muito bem de uma aluna negra que levantou a mão e falou assim, professora, por que a gente não tem pessoas... Tipo, hoje tem, né? Muito mais. Por que a gente não tinha na década de 90, nos anos 2000, quando eu era uma criança e assistia as novelas, mulheres negras ali? E ela virou e falou assim, porque as pessoas negras ainda não estavam gritando para a sociedade que isso era necessário. E hoje a gente está aqui, né? Assim, a gente precisa ter essas pautas e essas pessoas que gritam para a gente conseguir mudar como sociedade. Então, o que eu estou fazendo aqui numa questão de gênero, eu não estou gritando, mas de alguma maneira é a minha maneira de gritar sobre a importância da questão da gente ter mais equidade, mais mulheres nos espaços das organizações. Sim, intencional, né? É você ser intencional mesmo. É uma coisa que a gente não faz recrutamento no Before People, mas uma coisa que a gente sempre fala é contratar e promover de forma intencional, né? Porque se a gente for contratar de uma forma orgânica, faculdade X, né, com os requisitos X, a gente vai escolher sempre as mesmas pessoas. Sim. Inclusive, por isso eu acredito que o recrutamento às cegas não funciona muito bem. Porque a gente vai colocar os requisitos e a gente vai sempre nos mesmos lugares, procurar do mesmo jeito. Então, tem que ser mesmo de forma intencional. Eu quero que aqui nessa cadeira sente uma mulher negra. Então, eu vou lá... Não importa onde eu vou procurar, né? Não importa se vai demorar mais para eu achar. Mas eu preciso ter isso bem intencional, assim. Sim. Então, quando a gente faz qualquer coisa que a gente se propõe voltada para uma ação afirmativa mesmo, ou um podcast voltado só para mulheres, a gente tá fazendo de forma intencional. A gente sabe o que a gente tá fazendo, né? E por que a gente tá fazendo. A gente tem que se perguntar os porquês. Por que a gente tá fazendo isso? É isso aí. Trazendo mais uma pergunta para ti... num post seu, e daí agora a gente vai sair do assunto trabalho. Né? Porque temos vários papéis. Num post seu do LinkedIn, você comentou sobre a preocupação que você teve com as suas filhas quando elas começaram a idade escolar. Uma das pessoas com que eu conversei para montar o roteiro me contou que ela chama a sua maternidade de anarcomaternidade e que a sua visão de maternidade precisa ser compartilhada. Como tem sido essa sua jornada como mãe? Não, brincadeira. É cansativo, né? Porque Mas, assim, ela tem sido muito interessante porque quando eu engravidei a primeira vez, aliás, nunca quis ser mãe, nunca foi um sonho, nunca esteve nesse lugar pra mim, né? E quando eu engravidei a primeira vez, eu fiquei assustada, primeiro. E aí depois, fiquei, meu Deus, e agora, né? Mas depois eu encarei como uma experiência. Falei, vamos lá. Vamos ver como é que é. E eu brinco, às vezes, que as minhas filhas são meu laboratório, né? Então... Adoro isso. Então, assim, é muito interessante ver como o ser humano ali, bruto, se comporta para algumas coisas, né? E encara algumas coisas. E aí, com o tempo, nos meus estudos, fui lendo, porque eu gosto muito de estudar sobre isso, né? Eu aprendi que dá para estudar sobre isso. Exato. Não se nasce mãe, se aprende. Exatamente. Né? E dá para estudar. Exatamente. E aí, eu fui estudando sobre isso e eu me deparei com uma coisa muito legal. A Orna Adornar é uma
acho que ela é antropóloga. Tá bom. Ela escreveu um livro chamado Mães Arrependidas. E ele é muito interessante até para quem não é uma mãe arrependida, né? E ela chama a maternidade de relacionamento. Aham. Quando eu me deparei com esse termo, a maternidade não é um papel, a maternidade não é uma função, a maternidade é um relacionamento, mudou a minha vida, assim, abriu o meu mundo, porque eu tenho relacionamento com você, eu tenho relacionamento com o meu marido, eu tenho um relacionamento profissional e eu tenho um relacionamento de mãe. Então, mas nenhuma dessas relações me definem, né? Eu sou esposa do meu marido e daqui a pouco eu saio dali, vou ser profissional. Calma, ela não vai sair. Isso não quer dizer, exatamente. Isso não quer dizer que eu seja menos mãe, mas isso quer dizer que a maternidade não me define, né? Então, isso me ajudou a me livrar um pouco da culpa também, né? Que outro dia eu li, onde nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasceu, mas ela já morreu, porque... Então, tem algumas frases que são ditas de maneira sistemática que eu não me identifico. E eu tô gostando dessa abordagem de encarar como um relacionamento e não como um papel. Sim, isso me ajudou muito, assim, a gerenciar, sabe? Assim, e então tem até uma coisa engraçada. Outro dia eu tava tendo um diálogo com a minha filha de 4 anos. Você tem uma de 4 e uma de 2. Tá. Eu estava tendo um diálogo com ela que eu tava fazendo, não sei se eu tava arrumando meu cabelo, e ela falou assim, mamãe, faz leite. E eu falei assim, espera, porque agora eu tô ocupada. Ela falou assim, mas eu quero agora. Aí eu falei pra ela, eu não vivo pra você. Aí ela, você vive sim. Você vive pra mim sim. Então, acho que é nesse lugar que a minha maternidade é encarada como a narcomaternidade, porque eu não vivo pra ela. E ela não vive pra mim, né? A gente tá nessa relação porque a gente gosta de estar aqui. Claro que da minha parte tem muito mais uma obrigação também, né? Mas eu gosto de ser mãe. E eu gosto do jeito... E é uma coisa que eu levo muito, assim, nas minhas redes sociais. Seja a mãe que você quer ser. Sim. Né? Porque existe um padrãozinho de mãe que isso sim aprisiona a gente, coloca a gente num lugar de... eu tenho que ser essa mãe aqui, a mãe perfeita. E se eu não nem for existe essa mãe, né, gente? Tô sendo uma mãe de merda. Existe uma mãe que você pode ser. Outro dia eu até brinquei com uma amiga minha que eu falei assim, nossa, eu sempre ouço assim, as pessoas falando, você deu o seu melhor, você deu o seu melhor. E às vezes eu nem dei. Eu nem tava a fim de dar meu melhor. Eu falo, gente, eu nem dei meu melhor. Eu sei qual que é meu melhor e não é esse, sabe? Uhum. Então, acho que a gente também tem que se colocar nesse lugar. Tem dia que eu não vou dar meu melhor como mãe. E tudo bem. Eu já aceitei isso. Tem dia que eu vou gritar. E depois eu vou parar e voltar 2 casas. E falar, não devia ter gritado. É assim num relacionamento. É assim, mãe e filha... filho e mãe, né? Então, acho que se a gente encarar como uma relação, a gente fica muito mais livre pra arriscar. Hoje eu tava num almoço, eu tava comentando, né? Que, assim, a minha maternidade foi uma escolha. Eu não tinha certeza se eu queria ser mãe. Eu tinha mais certeza que talvez eu não quisesse. E daí, quando eu quis, eu fui atrás de ser mãe. Então, foi muito pensado, repensado, consciente. E eu sempre falo que eu só tomei essa decisão de ser mãe porque eu consegui entender que eu ia conseguir exercer os meus outros papéis, que pra mim são tão importantes. Então, eu tento sempre levar a maternidade de uma maneira que, eu sou a Dri Barbosa, que também é mãe da Liz, mas não sou só isso, né? Exatamente. Eu tava falando que domingo, poxa, você tem filhos... Final de semana a gente quer fazer o quê? Sair de casa pra gastar a energia dessa criançada, né? Daí você vai lá, domingo, sai pra almoçar, aquele almoço mais longo, come mais do que usualmente come, toma um drink, chega em casa, o que você quer fazer? Tirar um cochilo. Várias vezes eu chego pro meu marido e falo assim, nossa, se a Liz não estivesse aqui, a gente ia tirar um cochilo agora. Porque ainda tem que cuidar da criança, né? Então tem esses momentos que, tipo, a gente também tem momentos que a gente não tá afim de exercer aquele papel. Porque por mais que você encare como uma relação, tem a questão de a gente tem que performar aquilo, né? Mas aí também, eu penso, toda relação, ela precisa gerar uma troca, né? Sim. E aí, vou falar de novo, marido e mulher, né? Ela precisa ter uma coisa de ceder um lado. Né? O problema da relação parental é que o outro lado, que é a criança, cede pouco, né? Então, ele acaba ficando muito pesado aqui pro nosso lado do adulto, né?
Esse é o grande problema. E ela é uma relação intensa, né? É. Porque a criança te exige muito e ela muito mais exige do que te devolve. Não tem muito uma troca, assim. Mas, e é isso que é uma relação complicada nesse ponto. Sim. Mas ela tem que ser vivida do jeito que ela é. Mas ela não deixa de ser uma relação, né? Então, eu entendo você, acolho o seu sentimento, porque muitas vezes eu também penso, nossa, eu já não queria ser mãe. Falo várias vezes isso, assim, no final de semana, principalmente, porque às vezes o pessoal fala assim, na segunda-feira, e aí, como foi o final de semana? Gente, Exaustivo. eu trabalhei na minha segunda função, na minha primeira função, não sei, mas eu trabalhei, né? Então, às vezes eu também falo, ai, não queria ser mãe, tudo bem, assim, mas eu sou, né? Então Segue vamos o lá. jogo. Ai, adorei. A narcomaternidade. Eu sempre faço essa pergunta e trazendo aqui, quero descobrir qual que é o seu superpoder. Difícil, né? Não sei se é um superpoder, assim, mas foi uma coisa que eu percebi com o tempo, assim, que eu tenho facilidade em tornar as coisas concretas, reais, Aham, né? Mas acho que porque eu sou uma pessoa muito do concreto mesmo. aham, Eu preciso ter aquela coisinha na mão, assim, não consigo trabalhar com a imaginação, com o abstrato. Isso não é tão simples para mim. tá. Então, se você me traz uma ideia, Pois engenheiro. pois engenheiro, exatamente. Assim, eu escolhi o curso meio na aleatoriedade, Mas deu mas certo. deu certo. Eu não consigo. Se você chega com uma ideia e fala, eu tô com uma super ideia de fazer isso, isso, isso. Eu preciso colocar aquilo em projetos. Peraí, vamos fazer. Ah, Adri, entendi o que você queria falar. Eu brinco às vezes, né? A Ana Babon, que a gente trabalha juntas, às vezes ela chega, cá, vamos construir um Batmóvel. Eu preciso entender o que vai no Batmóvel. Ai, peraí, eu acho que precisa de volante, eu acho que precisa de lataria. E aí eu construo o Batmóvel e falo, Ana, entendi, era isso. Eu só consigo ver o que você tá me falando, pronto. Só faz Aham. sentido na minha cabeça se tiver Você ali precisa construir o caminho. materializado. Eu preciso ver o material. O concreto tem Aham, muita força pra mim, sabe? legal. Não consigo ser uma pessoa assim das ideias, só das ideias. Então, se eu Ótimo. posso falar de superpoder é esse. Ah, incrível, porque você constrói. É, Amei, mas é por Crê. uma questão de sobrevivência também. Eu preciso construir. É, eu queria trazer um ponto aqui que todo mundo falou sobre. Porque você fala de uma maneira como se você não fosse criativa. Eu entendi que você é super criativa. Eu não me considero. As pessoas, sim. Então tá bom. Contatinho, sim. Eu entendi, essa pergunta tá fora do script, mas me remeteu isso. De todas as conversas que eu tive, e também vendo nas suas redes sociais a história que você contou no começo, me parece que você se encontrou na sua profissão. Você tá no auge do seu Sim, potencial ser explorado. Como você sim. tá se sentindo nesse lugar? No meu lugar. De fato, no meu lugar, assim. Eu me sinto confortável em abordar as coisas que eu abordo, né? Aham. Porque parece que a vida inteira eu estava esperando para falar sobre isso, né? Sou uma questionadora. Então, eu vejo e sempre perguntei para minha mãe ou para os meus pais, né? Por que que a gente tem que fazer assim? Aí, por que tem que fazer? Mas por que tem que fazer? E ninguém conseguia me responder, né? Sempre fui uma pessoa muito dos porquês. E aí, hoje, eu consigo responder que não tem que ser assim. Dá pra ser diferente, dá pra fazer diferente, né? E aí, por isso que eu me encontro nesse lugar. Então, me sinto tranquila, à Plena. vontade. Queria que você compartilhasse com a gente como que é a sua relação com dinheiro, o que que isso representa para você. Olha, eu vim de uma situação periférica, né? Uma mulher negra vinda da periferia. Então, o dinheiro, para mim, na minha vida, sempre teve um lugar muito importante. Aham. Muitas vezes um lugar de conflito, né? Do tipo, ai, quando fica rico, abandona tudo. Ou quando não tem dinheiro, tá brigando, tem briga em casa, tem conflito, né? E aí, com o tempo, eu entendi que o dinheiro também, ele é uma troca, né? De energia. Então, quando eu comecei a entender que é uma troca, que às vezes eu via assim,
Ai, vou gastar dinheiro. Ai, nossa, lá vou eu gastar dinheiro. Mas aí a gente também pode mudar e pensar, vou gastar dinheiro, porque eu tenho dinheiro para gastar. Posso! Não é? Então ele hoje tá nesse lugar para mim. E aí, como Aham, eu falei, as coisas para mim são muito concretas. O dinheiro é energia, é uma troca, mas ele é muito concreto, né? É ali físico. aham. Então, na minha cabeça, assim, no meu mundinho concreto, eu penso que a recompensa, ela tem que ser também concreta. Então, o dinheiro tá nesse lugar de se eu tô fazendo a coisa certa e tá entrando, é porque eu tô fazendo. Assim, se eu tô fazendo alguma coisa e tá entrando, é porque eu tô fazendo a coisa certa. Ai, que Entendeu? legal! E no meu mundinho Aham, de concreto, assim. Então, se eu tô perdendo dinheiro, eu tô fazendo a coisa errada, sabe? aham. Então, eu vou por esse lado, assim. Adorei isso. Que bom! É, mais uma pergunta pra você. Meus contatinhos pra ajudar no Ah, esses roteiro me contatinhos. contaram que Camila daria um livro. Quando sai esse livro e quais são os 3 temas da sua vida que você mais gostaria de explorar? Ai, Dri, não sei de livro, não. Não, eu sempre falo, né? Eu acho que o auge de uma pessoa é escrever um livro. Eu acho, assim, chique demais escrever um livro. Não tenho planos agora, quem sabe um dia escreverei. Mas se eu fosse escolher título, assim, eu colocaria muito essa pauta do questionar mesmo, da contravenção, da anarco, sabe? Nem tudo tem que ser do jeito que está escrito no script. Não tem, né? Um script. A gente que acredita que tem. Então, eu traria muito para esse lugar, assim, de questionar algumas coisas. Talvez a maternidade, talvez a parentalidade, talvez o trabalho, talvez, não sei, tanta coisa, né, pra gente questionar. Então, eu colocaria nesse lugar de questionamento. Agora, eu nunca nem pensei em título, como que eu vou falar? Então a gente falaria sobre maternidade. De tudo, né? Tudo, porque dessa coisa de anarquia mesmo, de se questionar. Porque a anarquia, no final, é isso, né? É você perguntar por que que tem que ser assim? Se não faz sentido pra mim, né? Não tem um script. Então vamos tentar fazer diferente. É claro que é difícil, eu não tô colocando aqui romantizando, né? É difícil algumas coisas, você sair do script. Mas também é muito caro ficar no script, né? Então, Sim, eu acho que seria nesse ponto. Meu livro seria por esse caminho. incrível. Quem são as mulheres que mais te inspiram e por Ai, quê? são muitas. São muitas. Tão difícil essa pergunta. Tem limite de mulheres? Não, manda bala. A gente quer a sua lista. Ai, nossa. Bom, mulheres, assim, eu fui criada numa família de mulheres, né? Então, minha mãe, minha avó, mulheres da minha família, praxe. Mas, assim, se a gente pode falar aí de mulheres do mundo, né? Eu posso falar da Bell Hooks, que faleceu recentemente, que é uma autora que eu amo. Todos os livros dela me ensinaram muito. Inclusive, foi num dos livros dela que eu me descobri negra, da Angela Davis também, foram que eu falei, nossa, sou eu aqui. Eu passo por isso também, sabe? Então, são mulheres que me inspiraram. Uma mulher do meu dia a dia que me inspira muito é a Ana, porque eu comecei a trabalhar com a Ana porque eu era fã dela. Aí Ah, um dia, é? Eu não sabia disso. aí eu compartilhei todos os posts. Um dia ela me notou e falou: quem é essa menina aqui que tá me compartilhando? E aí ela me chamou pra trabalhar com ela, mas por mero, sabe? Porque eu ficava compartilhando. Tudo que ela postava, eu compartilhava. Tudo que ela postava, eu compartilhava. E aí foi isso, assim. Ela me inspira muito, porque a gente troca muito, né? Então, acho que é uma troca mútua. E todas as minhas amigas, né? Eu tenho poucas amigas, na verdade, mas as amigas com quem eu tenho oportunidade de conversar, elas me inspiram também, porque é sempre uma troca. Então, amiga que é mãe, amiga que não é. Então, a gente tá sempre trocando. Ai, que Ai, é delícia. tão difícil falar isso, porque Tem muita mulher boa, muita, né? muita. E é muito engraçado, porque a gente, nas conversas que eu venho tendo aqui, né, sempre surge
pessoas fortes, mulheres fortes na família, Sim. que inspiram. Sim. Pessoas notáveis que são escritoras de livros, normalmente que falam sobre feminismo, que falam sobre Sim. pautas que a gente se identifica, Sim. né? E também as amigas. Então, é muito incrível que cada vez mais a gente tá se fortalecendo nessa rede de apoio que, por algum momento, a gente foi forjada a competir, né? Sim. Recentemente, até eu tinha escrito um post sobre isso, que a gente... falando, poxa, Malhação, que a gente cresceu assistindo. E Verdade. filmes da Disney, que sempre as mulheres... Sim. A pessoa, a bruxa é mulher, a madrasta é a má, as mulheres competem pelo mocinho, e a gente nesse lugar de competição. E cada vez mais a gente tem as redes de apoio pra gente se Sim. fortalecer e a gente andar em bando, né? Exatamente. O coletivo, né? O coletivo... É muito difícil chegar sozinha. Acho que nem dá. Nem sei se dá. Assim, eu acho que o coletivo, ele avança muito mais e... Como que eu posso falar? É catalisador, né? Ele acelera esse processo. Então, vamos lá. Tem até um conceito que chama dororidade, né? Que a gente reconhece na dor. Não deveria ser, mas né? Então, já que vamos nos reconhecer aqui, vamos juntas. Sim, sim. Isso é incrível. Estamos chegando ao fim. Que pena, né? Mas antes disso, eu queria trazer mais um ponto, porque a gente falou sobre bando e coletivo, e eu entendo que você tem o seu bando. Quem é o seu bando? Ai, meu Deus. Essas perguntas são muito difíceis. Porque eu quero seguir, eu quero stalkear. Já falei da Ana, né? Senão vai ficar muito assim. Acho que cada uma cumpre um papelzinho, assim, nas relações, né? Os papéis das relações. Então, a gente tem aquela amiga pra deitar no colo e falar: ai, hoje eu só quero chorar, hoje vamos beber porque eu quero comemorar, né? Então, eu tenho uma amiga, a Cibele, eu tenho aquela amiga que cuida de você mesmo de longe, olha pra você mesmo de longe, que é a Catarine, que tá aqui hoje. E, inclusive, gente, a Catarine é consultora de imagem. Então, se eu estou aqui linda desse jeito hoje, é graças a ela, sou obra da Catarina. Então, a gente tem os nossos, né? Minha mãe, que atua como rede de apoio para eu ficar com as minhas filhas, são meu bando. Eu falo que é o meu bonde quando a gente sai. Então, às vezes, quando tem briga lá em casa, porque só tem um homem, né, em casa. Quando tem briga lá em casa, uma discussão, alguma coisa boba de lavar louça, mamãe tá sempre certa, claro. Então, a gente vai montando nosso clubinho, assim. Meu marido não tem mais voz, ele mesmo fala, eu não tenho mais voz aqui em casa. Incrível. Camila, eu queria agradecer sua participação no Mulheres que Fazem Dinheiro. Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo da praia até São Paulo gravar comigo. Imagina. Isso é extremamente generoso. Eu tô super feliz de saber que mais pessoas vão ter a oportunidade de conhecer e se inspirar. E obrigada por compartilhar aqui sua história, quem você é, Eu que agradeço. Sua pauta. Parabéns por ser uma aliada do mundo. E como que as pessoas te acham no LinkedIn e no Insta? É um pouco difícil, porque Camila Santos tem várias, né? Ai, tá bom. Então, no LinkedIn, Camila Santos, 3 S's no final. Esperta. E no Instagram, Camila Santos, e 3 underlines no final. Fechou. A gente vai colocar também no vídeo para facilitar. Arrasou, arrasou. Obrigada a você que esteve aqui com a gente. Não se esqueça de seguir o Mulheres que Fazem Dinheiro para você ser avisada quando sair um novo episódio. A gente está no ar todas as terças-feiras. Nos siga também nas redes sociais. A gente está no Insta e no TikTok. Obrigada!